nome é Zara Faria Sobrinho Guimarães, sou professora da UNB há 11 anos, mas já vim de outras universidades públicas também, no total mais ou menos de 27 anos de magistério superior. Eu trabalho com formação de professores na linha de pesquisa do uso de modelos no ensino de ciências, e o ensino de ciências é a questão ambiental. Na verdade, eu sempre quis ser bióloga, mas a minha família queria que eu fosse médica, né? Então, eu fiz um primeiro vestibular para medicina, graças a Deus não passei. E aí, depois assim, de muito pensar, eu pedi para minha mãe que eu queria fazer biologia, que era meu sonho, e que eu ia ser uma profissional muito mais feliz do que se eu fosse médica. Aí, é claro que ela não ficou muito feliz, mas eu fui aos poucos convencendo, cada vez que eu chegava da faculdade super feliz e contando as coisas que aconteciam lá, ela foi achando que realmente era a minha profissão. E eu fiz biologia marinha, que era uma coisa que na época estava super começando ainda, né? Então tinham cursos maravilhosos, mas ainda alguns cursos não eram nem reconhecidos. Isso foi por volta de 84 até 88, né? E assim, cada dia que eu ia para a faculdade eu confirmava a minha vontade de fazer biologia, né? Nunca foi um dia que eu falei, nossa, que chato. Sempre era muito gostoso trabalhar com a biologia. Tinha fisiologia vegetal ou em outras áreas de botânica. Eu só não tinha dificuldade de aprender organografia, mas a fisiologia vegetal era muito complicada para mim. Além dos nomes, né, era uma coisa muito distante da minha vivência, né? Porque, por exemplo, para você entender sobre fisiologia vegetal, você tem que ficar o tempo inteiro fazendo experimentos que comprovem aquilo que está sendo falado, né? E assim, as experimentações na fisiologia vegetal não eram tantas, né? Então deixavam muita margem de dúvida, era mais uma coisa que eu tinha que crer ou decorar o processo fisiológico nos livros do que propriamente observá-los, né? Isso eu tinha dificuldade. Uma boa coisa que eu sempre fazia, né, com as pessoas que tinham mais facilidade, inclusive, de aprender fisiologia vegetal, é que a gente, antes das provas ou nos seminários, a gente discutia muito. Então a gente fazia quase que um grupo de estudos, cada um estudava um pouco ou estudava em livros diferentes e a gente discutia isso minutos antes da prova. Isso eu ficava bem tranquila, parece que os meus colegas me ensinando, eu aprendia mais que o professor me ensinando. Sim, eu acho que, por exemplo, decorar, eu não consigo muito decorar, né? Para mim, isso tem que ser ou aprendido ou muito discutido, para que eu transforme isso como um conhecimento próprio, né? Então, discutir, quer dizer, estudar faz parte, né, de uma etapa, mas eu estudava para depois discutir. Uma coisa que eu fazia também era muito me explicar, né? Eu lia um pedaço do livro e falava assim, bom, o que eu entendi disso? Aí eu falava isso alto, como se eu estivesse dando uma aula, né? Eu entendi isso, eu entendi aquilo. E aí, a partir daí, a discussão com os meus colegas ficava muito mais fácil. Eu acho que assim, porque na biologia as coisas não são tão estáticas, né, quanto em algumas outras áreas, e aí a minha estratégia é sempre estar lendo, sempre estar discutindo, se possível, esses novos conhecimentos, né, novas informações. Por exemplo, na minha época não tinha nanobiologia, né, então aí, para eu agregar isso aos meus conhecimentos antigos, é claro que a gente tem que ler, tem que estudar e tem que conversar com as pessoas da área, né,
que nos informam como que é o processo de conhecimento dessa área. Eu diria para essa pessoa não desistir do sonho dela, né? Perseguir esse sonho através de formação específica, de cursos, ir a congresso, ir a seminários que falem sobre isso, estar presente, né, em todas as decisões, sejam elas individuais ou coletivas, relacionadas à educação, ser participativo, né, que isso também é um processo de formação.